Enfim, o Flamengo já pensando em 2024, voltou a vencer. Não, tá pensando em 2023, porque se bobear, não vai para Libertadores de 2024. Pelo futebol que está jogando, corre risco. Ganhou do Bahia, mas um futebol ainda muito abaixo do que pode render os atletas, né? O treinador, o Mário, né? Um cara competente ali na categoria de base, e ele mesmo detectou, né? Teve posse de bola, o Flamengo sempre tem a posse de bola, circula de um lado, circula de outro, mas pouco agressivo, né? Teve controle do jogo, criou algumas situações, mas nada muito assim de um atropelo ao Bahia, que no início de jogo até complicou. Muitas vaias, muitas cobranças, porque o time não encaixava, errava passes, time nervoso, time pressionado, bem normal também isso, por mais que os jogadores sejam experientes, mas estão sem confiança. Agora, uma coisa boa foi ele botar o Everton Ribeiro no time, coisa que o São Paulo não colocava, né? Eu não sei porquê, né? O São Paulo tinha isso. Everton Ribeiro, para mim, fez um bom jogo, mas, assim, essa parte que ele falou de preenchimento de área, eu concordo. O Pedro, né, que está tendo a sequência como titular, fez até o gol, mas também não rendeu, não fez o seu melhor jogo. As melhores jogadas são sempre com o Bruno Henrique na velocidade, na parte individual. O Gerson, né, também tem mantido uma regularidade, mas muito aquém do Flamengo, e por isso um ano frustrante, o torcedor impaciente e a expectativa. O Tite assume quando? Eu acho que assume na parada da seleção. Não vai assumir contra o Corinthians, esquece. Vai ser o Mário aí continuar como treinador essa semana, jogar contra o Corinthians no sábado, e depois a diretoria provavelmente anuncia o Tite para ele ter aquela sequência de treinamento, de trabalho, né, chegando ao clube. Não é uma informação, uma opinião minha, a minha sensibilidade, né, por algumas coisas que a gente conversa com pessoas. Está havendo esse contato do Tite com a diretoria, essa conversa, a diretoria convencendo ele a trabalhar ainda esse ano, e aí o meu feeling, né, assim, a minha percepção é que ele assumiria nessa parada de data FIFA pós-jogo contra o Corinthians. O Tite, que caso se confirme a contratação dele, seria mais um dos muitos técnicos da gestão do Landim como presidente do Flamengo. Um deles foi o Rogério Ceni, adversário de ontem, dirigindo o Bahia, e que não gostou de ter o seu trabalho, a sua passagem pelo Flamengo, comparada com a do Jorge Sampaoli. Olha o que disse aí o Rogério Ceni. O nosso momento é bem distinto. Eu fui 3 vezes campeão aqui. Esse é o primeiro detalhe. Quem sai 3 vezes campeão não pode pensar que você traz da mesma maneira. Outra coisa, eu não tenho nada para reclamar, só tenho coisas boas a falar das pessoas, dos atletas, da comissão que aqui trabalhou. A pessoa aí que você fala do áudio vazado, e você tem razão, eu não conheço. Essa pessoa eu cumprimentava na hora do almoço. Ele não pode falar absolutamente nada de mim, porque eu nunca troquei mais do que um bom dia com essa pessoa. Eu não sei o nome da pessoa. Eu via, talvez, na hora do almoço. Eu nunca entrei na sala dessa pessoa. Mas isso é um outro problema. O que vale é a relação que a gente tem com as pessoas, com o clube. E problemas todos passam a ver nós, com o Bahia. Agora eu respondo pelo Bahia. Passamos por essa dificuldade de estar na zona de rebaixamento, mas eu tenho convicção que nós sairemos. O Flamengo não tem os seus problemas e tem pessoas capacitadas para resolver. Tá aí, Rogério Ceni, técnico do Bahia, obviamente tem as preocupações dele, tem que recuperar, tirar o Bahia aí dessa zona desconfortável, a zona do rebaixamento, mas que falou muito do Flamengo. E falou indignado, não gostou, não. Mas não dá para comparar, né? A passagem dele. Foi campeão brasileiro. E fala do Flamengo porque é provocado a falar dele, né? Que é uma pergunta, que é essa sanha de... E o São Paulo, e você, e o São Paulo. E ele foi muito bem. O Donato até brincou aqui, quase levantou para aplaudir. Não dá para colocar, não dá para largada. Não. São Paulo e Ceni. E existia um papo muito grande, principalmente depois daquele título do Brasileiro, que o Ceni era o técnico, que o Flamengo tinha sido campeão apesar do Ceni, que eu acho muita injustiça. Também acho. Que você enxergava as digitais do Ceni ali. Como é que ele utilizou o Diego naquele momento? Como é que ele utilizava o Arão em alguns momentos? Então, assim, ele tem muito mérito, sim, naquele título do Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que ele foi injustiçado em alguns momentos com algumas análises. Não dá para comparar o que ele fez com o que o São Paulo não fez. Porque a passagem do São Paulo pelo Flamengo foi um desastre, dentro e fora do campo. Foi mais um que contribuiu para o ambiente ruim do clube
E dentro de campo, por exemplo, vou pegar a carona do craquezinho. O Everton Ribeiro é descartável, gente? O Everton Ribeiro até outro dia estava na Copa do Mundo. É jogador de bola, joga muito. Até outro dia o Everton Ribeiro estava na Copa do Mundo, rendendo muito bem com o Dorival. Ontem fez um bom jogo, concordo. O Mário Jorge colocou para jogar. O Ayrton Lucas chegou até a seleção brasileira, né? Como é que ele jogava com o Sampaoli? Diferente. Mais defensivo. Ontem a gente viu o Ayrton Lucas, eu gostei do que o Mário Jorge fez. Sobe. O melhor dele, né? O que você faz para extrair o máximo do seu potencial? Conhece a característica do cara. O cara apoia bem, bota ele para subir. Então, assim, eu acho que o Sampaoli, ele acabou com... Não só o Sampaoli, né? Todo o contexto da direção do Flamengo foi muito complicado nessa temporada. Diversas decisões equivocadas, mas falando só sobre o Sampaoli, porque o assunto era Sampaoli e Ceni, ele não soube extrair o máximo desse grupo. E coletivo, organizado, deixa o jogador mais à vontade. Eleva o nível do jogador. Né? Tem muito jogador bom no Tem muito jogador bom. Citei dois aqui, o Ayrton Lucas e o Everton Ribeiro, que ontem já jogaram melhor. Né? Foram Gente, melhores. é só ver as substituições que foram feitas ontem. Isso. O Só elenco para do pegar Flamengo. o Saiu exemplo o Hélio, do entrou Zinho. Mateuzinho. Cebolinha. Saiu o Pedro, entrou Gabigol. Entrou Cebolinha, entrou Luiz Araújo. O nível é alto. O exemplo do Zinho, ele baliza, né? Você não tem como comparar o que não foi o Sampaoli. Sampaoli, só para o recorte final, para a gente não ficar também martelando muito em algo que até passou. O Sampaoli, às vésperas de uma final, escalou um time sem meia e todo mundo estava gritando ali, o campo, os jogadores, que não funcionava. No primeiro jogo da final, o que ele faz? Vai jogar sem meia, aí tenta depois corrigir com meia. Aí no segundo jogo da final, coloca um meia. Então, estava batendo cabeça, não soube extrair melhor, não entendeu o que era o elenco do Flamengo e não quis, por muitas vezes, também tinha uma dose de teimosia de vai assim até o final porque eu quero, porque não se moldou, chegou no meio do ano, falava muito de tempo, de adaptação, de um trabalho que já era deteriorado, já era assim, o trabalho não era bom antes, mas ele também não topou se adaptar. Eu acho que o Ceni responde muito mais por ter sido perguntado sobre, mas não cabe nem exatamente o papo ali. Estou olhando aqui a tabela. O Flamengo joga na próxima rodada contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Sábado, Corinthians e Flamengo. O Flamengo, nesse momento, Fernando Campos, Ponto grande 8 a Donan. 16. É o quarto colocado, o Flamengo, 43 pontos ganhos. Volta a estar ali onde deve estar, ou deveria, né? Pelo o tempo inteiro. Mas antes de vencer o Bahia ontem, estava em sétimo, se eu não estou enganado. O Atlético Paranaense era sexto com 40, ele era sétimo com 40 nos critérios de desempate. O Flamengo ontem... Mário Jorge, constrangimento, São Paulo da treino até quinta, Mário Jorge da treino sexta, o jogo é sábado. Não precisava vencer. O Flamengo venceu ontem. Exatamente. Muita polêmica de arbitragem. Eu acho que o pênalti foi bem marcado. Também. Eu acho que tem um chute ali, dá para ver, né, que atinge o pé do Bruno Henrique. Para mim foi bem marcado. Né, muita discussão desde ontem. Né, e o Flamengo está, no mínimo, em um lugar aceitável. É o que se espera de um clube com esse investimento, com esse elenco que o Zinho frisou muito bem, tem muita qualidade esse elenco, considerado por todo mundo aí o melhor elenco do continente, não só do Brasil, né? Por toda a capacidade financeira desse clube, é o mínimo que se espera. E não se espera só isso, né? Eu não estou falando nem sobre show, né? Porque depois de 2019 sempre ficou uma expectativa que o Flamengo tinha que vencer e dar show. Mas ter uma equipe bem estruturada, ter uma equipe organizada, a gente não viu isso com o Sampaoli. A gente não conseguia fechar uma mão para apresentar aqui 5, de fato, boas atuações do Flamengo. O Flamengo era um time que tinha muita posse de bola, mas não tinha repertório, não conseguia envolver o adversário. Né? Você via que o time não funcionava, não se conectava. Defensivamente tinha muitos problemas também. A gente viu isso principalmente no primeiro jogo, né, contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. Então se espera uma equipe organizada. E eu acho que o melhor nome possível para fazer isso, e tem que chegar o quanto antes, pensando na próxima temporada, é o Tite, é o melhor técnico brasileiro, né? É um cara que vai bem nessa gestão de grupo e eu acho que, assim, teria que chegar com urgência até, porque o Flamengo precisa confirmar sua vaga na Libertadores e o Flamengo tem um 2024 para planejar. Ele vai ser uma peça importante para, primeiro, moldar uma identidade, um padrão de jogo para o Flamengo pensando na próxima temporada, teria uma pré-temporada para organizar e para reformular esse elenco, quem vai, quem fica... Né? Então, acho que tem que decidir isso logo a direção para ver como é que vai ser essa negociação aí com o Tite. Olha, já vou me despedindo e agradecendo aqui
ao Pedro Ivo Almeida. Só pro Tite? Hã? Só pro Tite? Parece que aí o que eu sei era mais o Tite, né? Se tem mais, eu não sei. Ô, Sheik, é o Tite que vai ser o treinador do Flamengo? Porque a informação que eu tenho é que o Tite não quer assumir clube em 2023. E que o Flamengo trabalha na surdina também por um treinador gringo aí. É exatamente isso, Benjamin. A ideia do Tite é não assumir nenhuma equipe em 2023. Se não fosse uma equipe de fora do país, né, ele mesmo já abriu até essa possibilidade lá atrás, mas até o momento o Tite não quer assumir para 2023. Porém, dizem aí que as más línguas ou as boas línguas que a diretoria do Flamengo e as pessoas ligadas ao Flamengo vêm trabalhando para tentar mudar aí esse pensamento do Tite, fazer com que ele assuma o Flamengo agora. Você falou com ele ou não? Você ligou pro Tite? Não, Benja, não liguei para ele, mas eu, por coincidência, encontrei na saída de um restaurante aqui na Barra da Tijuca o Landim, presidente do Flamengo, junto com o Marcos Braz, e pude dar um abraço neles e fiz uma brincadeira com eles começaram a rir, mas também não foi dito nada, eles só estavam indo jantar mesmo, naquele restaurante que você já cansou de ir, que sabe muito bem onde fica. Mas você tomou uma mordida na virilha, Sheik, ou não? Para de falar besteira, seu ignorante. Seu ignorante. Não, imagina. O Marquinhos e o Landim são pessoas incríveis que eu gosto muito. Mas, Benja, o resumo do Tite é isso. O Flamengo vem trabalhando aí para poder ter o Tite de imediato, né? Mas a ideia dele é só 24. Ô, Casão, duas coisas. Primeiro que é o seguinte, que loucura que é, né? Casagrande, Cafu, Mano, Sheik. O Sampaoli, por onde ele passa, é um tsunami. Ele não deixa saudade em lugar nenhum. Ninguém gosta dele. Minha opinião, é um treinador superestimado. Eu não vejo isso. Tem gente que fala do São Paulo, parece que é uma coisa de louco. Ele é péssimo no dia a dia. Os caras do Flamengo não aguentavam mais ele. O pior trabalho que eu vi do São Paulo foi esse mesmo, como um todo, né? Porque ele não conseguiu fazer o time jogar, ele não definiu um time titular e as relações foram péssimas. E o chute no balde foi exatamente o soco do preparador. Ele quieto, hein? O soco do preparador no Pedro, que ele não tomou a posição do lado do jogador, que ele não chamou o jogador. Na tua carreira, você já tinha presenciado algo assim, um preparador físico batendo no jogador? Nunca vi. Você já, Cafu? Não, primeira vez na história. Nunca vi um cara da comissão técnica agredir um jogador. Já vi discussão pesada, os caras, deixa pra lá, mas o cara dá um soco no jogador. Não, isso aí não existe. O cara tem que ser mandado embora na hora e o treinador tem que ficar do lado do jogador, mesmo que o preparador físico seja irmão dele. Se eu sou o treinador, o meu preparador físico é o meu irmão, e o meu irmão dá um soco no Pedro, manda o meu irmão embora e eu vou ficar do lado do Pedro. Eu tenho que chamar o Pedro para conversar. É ele que foi agredido, é ele que é patrimônio do clube, é ele que eu tenho que recuperar. Esse aqui vai se virar, vai responder processo, vai fazer o que for. O treinador tem que ficar do lado do jogador. O São Paulo não ficou. Demorou dias para o São Paulo chegar e conversar com o Pedro. Dias. E depois da agressão ele soltou uma nota totalmente... Eu fico muito triste quando dois amigos meus brigam, mas não teve briga, Cafu. Briga é quando dois trocam soco. Quando um só é agredido, não é briga, é agressão. Não tem briga. Então eu achei desastroso o trabalho. Eu gosto do São Paulo, eu gostei do trabalho que ele fez no Santos, sabe? Gostava dele na seleção do Chile, na Laú também, quando ele treinava. Gostava, achava o futebol dele ofensivo, legal. Mas esse trabalho dele no Flamengo foi desastroso em todos os sentidos, principalmente nas relações. Você não conseguir fazer o seu time jogar, acontece. Treina, você pensa uma coisa, você coloca os jogadores e às vezes o jogador que você tem não consegue fazer aquilo que você pensa. É questão de característica. Sabe, você tem um grupo lá com uma certa... O time do Flamengo, o grupo do Flamengo foi montado por uma certa característica, que o Jorge Jesus usou muito bem a característica de todo mundo ali. Quando o Jorge Jesus saiu, todos os outros treinadores que chegaram, eles, que é normal, quiseram colocar o pensamento deles. E os jogadores
com a característica deles, começaram a ter dificuldade. Com todo mundo eles tiveram dificuldade para ter um jogo vistoso, para ter um jogo parecido com aquele 19. Com o Sampaoli, zero. O que eu me lembre foi o jogo que ganhou de 4 do Fluminense, na Copa do Brasil. Foi um atropelo, jogou pra caramba. Contra o Grêmio lá, também Copa do Brasil, jogou pra caramba. Fora isso, foi um time totalmente... assim, fragilizado. Ô, Cafu, você também, né? Já teve treinador de tudo que é jeito, você jogou na Europa há tantos anos. Você já viu um treinador com uma relação tão difícil no dia a dia? Você teve algum treinador difícil assim, que nem ele? Não, tão difícil assim como ele, não. Por mais difícil que eu possa ter alguns treinadores, nós fazíamos com que esse treinador se transformasse numa pessoa mais acessível. Dificilmente você vê alguém falar do Sampaoli. Eu não trabalhei com o Sampaoli, então não posso julgar e não posso falar do dia a dia dele porque eu não conheço, então jamais vou falar de uma pessoa que eu nunca trabalhei. Dos que eu trabalhei eu tenho autonomia e autoridade para falar, mas o relato das pessoas que trabalham com o Sampaoli realmente são relatos que o Sampaoli é uma pessoa muito difícil de se trabalhar. E quando você fala de grandes clubes, de grandes jogadores, de grande treinador, eu acho que essa dificuldade tem que deixar de lado. Porque o futebol, como eu costumo falar, ele é muito simples e muito objetivo. Você não precisa complicar o futebol. Mas hoje em dia, nós, principalmente alguns treinadores, estão complicando o futebol. Estão extraindo do futebol aquilo que ele tem de melhor, que é a paixão, que é a arte, que é a maneira de jogar, com táticas e maneiras de jogar que acaba tirando do jogador aquilo que ele tem de melhor. E eles estão levando para dentro de campo hoje, e eu vejo isso na maioria dos treinadores, uma agressão que não precisa, sabe? O futebol violento, truncado, que tudo é motivo para reclamar, tudo é motivo para espernear, tudo é motivo para xingar as pessoas. Se você vê hoje, por exemplo, os bancos de reserva, a quantidade de cartão amarelo e vermelho que os bancos de reserva estão tomando é uma coisa absurda. Então, a maioria desses treinadores vem passando para os jogadores, em vez de passar para eles uma tranquilidade, estão passando uma intranquilidade, querendo demonstrar que o futebol é essa agressividade que eles estão usando. Mas e não é. Ô, Cafu, deixa eu botar um negócio pra você é o capitão, o famoso capita do Penta e tal. Se você tivesse presenciado uma cena dessa, o preparador físico dá um soco na cara de um jogador, você como capitão, você faria alguma coisa ali? Olha, Beja, eu como capitão e todas as equipes que eu trabalhei, isso jamais iria acontecer. Até porque o ambiente era um ambiente propício para que isso não acontecesse. O ambiente do Flamengo, que eu acabei de falar aqui, é um ambiente muito agressivo. É a agressividade do seu diretor, é a agressividade do seu presidente, é a agressividade do diretor de esporte, é a agressividade do treinador, dos jogadores, do preparador físico. O ambiente que o Flamengo vive hoje não é um ambiente apto à prática de futebol. Porque o futebol é alegre, é feliz, é descontração, é descontrair, é dar risada, é sacanear um ou outro. E o que você vê no Flamengo hoje é completamente diferente. Eu não sei qual atitude que eu tomaria se eu visse, por exemplo, um preparador físico meu dar um soco em um jogador. Cara, é que nós nunca vimos isso acontecer. Nem passou perto. Nem passou perto disso acontecer. Existe sim as confusões. Ah, deixa disso, para, vai. Mas aquelas coisinhas ali agora. O ponto de você agredir um jogador ou o jogador agredir um preparador físico é a primeira vez na história que eu vejo. Ô, mano, vai ser, na tua opinião, a melhor opção do Flamengo é o Tite? Você vai ficar triste se o Tite for pro Flamengo? Não, Benja, eu acho que o torcedor precisa parar com esse negócio de é porque ele devia voltar pro Corinthians, etc. Eu acho que não, cara. O Tite é profissional, ele já conquistou o que ele conquistou no Corinthians, a torcida precisa ser grata por tudo que ele fez, mas o Tite, se ele quiser optar pelo Flamengo, hoje o trabalho profissional dentro do Flamengo, o investimento, a possibilidade de títulos do Flamengo, é muito mais atrativo, Benjamin, e sedutor do que uma proposta do Corinthians. O Corinthians, Benja, é o feio na balada, tá lá pra fazer número. O Corinthians é coadjuvante em qualquer campeonato que ele dispute, o Flamengo não. Só que aí que tá, Benja, só quero voltar um pouco nesse assunto Pedro, que foi aí talvez o estopim pra culminar com tudo que aconteceu dentro do Flamengo. Cara, é óbvio que a gente condena a violência. É claro que a violência, em qualquer circunstância, ela é abominável. Porém, o Flamengo, Benja, é terra de ninguém há muito tempo. O Flamengo hoje ele tem uma série de jogadores entojados dentro do seu elenco que acham que mandam no clube. O Gabigol acha que é maior que o Flamengo, o próprio Pedro, Benja, naquele ato que acabou acontecendo a agressão posteriormente, o que é condenável, repito, mas ele foi antiprofissional naquela partida, porque ele estava aquecendo e parou o aquecimento quando ele viu que ele não entraria, ele foi para o banco de reservas e abandonou.
Isso daí também é quebra de hierarquia, Benjamin. Não justifica, né? Exatamente. Tomar um soco na cara, mas ele também errou. Não justifica a agressão que ele sofreu, mas isso demonstra, Benjamin, que tem jogadores que acham que são maiores que o clube. E, cara, por exemplo, Paulo Souza não deu certo, Domenech não deu certo, Vitor Pereira não deu certo, enfim, uma série de treinadores que por lá passaram, nenhum deu certo para essa cambada de entojados que hoje vestem a camisa do Flamengo. Foram campeões, ganharam tudo, perfeito, mas eles foram muito bem remunerados para isso também. O jogador ele precisa se conscientizar que ele é funcionário do clube. Mas só para responder sua pergunta, Benja, eu acho que hoje o melhor técnico para o Flamengo seria o Jorge Jesus. É aquele colinho de mamãe, aquela bola certeira. Porque, cara, o Tite seria um colinho de mamãe pro Corinthians. Hoje, o Tite não tem essa bagagem que o Jorge Jesus tem no Flamengo. Ele não tem essa empatia e esse carinho que a torcida tem pelo Jorge Jesus. E ele seria cobrado da mesma maneira. Eu só queria falar uma coisa assim da questão do Pedro, né? O jogador, no aquecimento, perceber que o treinador já fez todas as alterações e não entrar e ficar invocado com isso, irritado e parar de aquecer, isso eu já vi diversas vezes. Isso aí é uma questão administrativa. É uma norma. Isso acontece quase sempre com aqueles jogadores que se consideram um pouquinho mais acima, estrela. É uma questão administrativa. O cara tá ali, foi uma atitude errada do jogador, sai multado, não tem soco, não tem tapa, não tem nada. Não tem soco, não tem... Nunca teve soco e tapa numa questão como essa. Na questão do jogador, o time estava perdendo... O lance foi, o time estava perdendo 3-1 do Olímpia. Ou estava 2-1, não sei se já estava 3-1. Ele fez todas as alterações. E o centroavante não entrou. Não, essa partida foi contra o Atlético em Minas. O Flamengo ganhou esse jogo. Não foi? Foi contra o Atlético. Ele não entrou. Ele não entrou. Sim. O Pedro não entrou. É um jogador que entra sempre. É um jogador que acabou de jogar na Copa do Mundo. Hoje tem 5 alterações. Você tira o craque do time, você vê os jogos aí, saem os melhores jogadores, entram outros jogadores. No caso do Flamengo, ele tem 2 centroavantes, que é o Pedro e que é o Gabriel, que pode ser titular em qualquer equipe do Brasil. Então, nas 5 alterações, faz parte o Pedro entrar. Isso na cabeça dele, na minha, eu acho que o Cafu, eu acho que o Emerson. É uma alteração. Se eu estou no banco, eu tenho 5, eu vou pôr o Pedro, caramba. O Pedro está aqui. Como que eu vou pôr 5 caras e não vou pôr o Pedro? O cara se revoltou e não foi aquecer. Não xingou o Sampaoli, que eu saiba, não xingou o preparador físico, falou que não ia, parou de aquecer. Isso eu já vi 300 vezes e talvez eu tenha até feito isso alguma vez. E não acontece nada, é uma questão administrativa. Eu fiz Brasil e França em 86, eu estava no banco, era titular das 3 primeiras partidas, eu estava no banco, foi para a prorrogação, eu achei que eu tinha que entrar, como eu estou falando agora. Precisava ganhar da França, eu não podia levar para os pênaltis. Eu achei que tinha que ir para o outro atacante. E o Tele preferiu colocar um meio campo, porque ele colocou o Silas. Ok, foi a escolha dele, eu fiquei invocadíssimo. Mas o Tele não me deu soco, nem o Tim, nem eu neles, não aconteceu tapa, nem nos falamos. Ele estava lá do outro lado, eu estava lá do outro lado do banco. Eu fiquei irritado, mas não falei com ninguém, não reclamei com o banco, não fiz nada. A minha cara era de irritação. Tem um fotógrafo que tirou a foto e aparece. Mas não teve essa confusão toda. O preparador físico não tem o direito, aliás, ninguém da comissão e nenhum jogador tem o direito de se agredir, né? Jogador com comissão técnica. Porque tem um respeito nesse meio aí, que foi quebrado no Flamengo. Quantas vezes você já ficou invocado com o treinador, Cafu? Nossa, várias. Quantas vezes o treinador ficou invocado com você? Várias. Já pode ter xingado, discutido, mas ninguém partiu para agressão física, porque na nossa época, na minha, que foi lá atrás, mas até a deles e tal, tinha um respeito no meio que era intocável. Eu posso estar louco de raiva com aquele cara lá, mas ele é o treinador do meu time. E o preparador físico pode estar morrendo de raiva de mim, mas eu sou o centroavante do time, estou no banco, eu posso resolver o jogo. Como o cara vai me dar um soco, caramba? Isso não existe, cara. E respeito esse, Casão, que eu tô vendo que nos clubes tá acabando. Exatamente. Esse respeito não está sendo recíproco. Na nossa época era recíproco o respeito entre o treinador, o jogador, o preparador físico, a torcida, o repórter, os parentes. Mas o que eu vejo hoje, a cada dia que passa com o futebol, é que eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero e não vou ser punido.
Eu vou lá, aquece? Não, não vou aquecer. Entra? Não, não vou entrar. Como não? Você é pago para isso. Você é profissional, você vai aquecer agora. Se eu vou te colocar em campo, não, é uma decisão que nem você falou. Minha, é do treinador. Mas isso não me dá o direito de eu falar, não, eu não vou aquecer, e você me dá um soco. Claro, isso não me dá direito de eu falar, não, eu quero aquecer, e você vai lá agredir o jogador. Mas, Cafu, o Flamengo é uma baita zona, porque semanas depois o Gerson e o Varela saíram na mão. E depois de algumas semanas o Marcos Braz com o torcedor. Então, quando você fala de má administração, isso sim é uma má administração. Porque um elenco não pode, dessa maneira, em menos de 15 dias, estar nessa bagunça que tá. O Flamengo está sendo mal administrado? Cara, olha a bagunça que tá, poxa vida. Também acho. Mas não precisa nem falar, olha a bagunça que tá. O preparador agredindo o jogador, os jogadores um agredindo o outro, os nossos dirigentes um agredindo o outro. Hoje em dia parece que a gente tem... Flamengo e Corinthians, Cafu, pra mim, estão sendo mal administrados de formas diferentes. De formas diferentes. Mas mal administrados. Se você pega os elencos são bons, mas elenco não ganha jogo. E isso é claro. Vocês estão aqui, você sabe. Se elenco ganhasse o jogo, o Paris Saint-Germain era campeão de tudo absoluto. E não é. O que ganha jogo é o vestiário, é o dia a dia, é o relacionamento, é o ambiente, é o respeito que é a principal de tudo, é o comprometimento, é você ter respeito com o treinador, com o preparador, falar, ó, não vou jogar, vou continuar treinando, quando chegar a minha oportunidade eu entro. Eu acho que isso tá, a cada dia que passa, tá tendo menos esse respeito, bem menos esse respeito em relação a treinadores, jogadores, torcidas e dirigentes. Eu acho que por isso que tá virando essa bola de neve e cada dia que passa... Cada vez mais agressivo. Cada vez mais agressivo. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas, amanhã. Se vai acontecer algum anúncio referente ao novo técnico do Flamengo. E vamos ficar na expectativa que provavelmente Tite deve estar chegando a qualquer momento no Mengão, tá certo? Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.